A morte de 239 pessoas numa boate em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na maioria jovens, provocou o debate. O que fazer para garantir a segurança dos frequentadores de casas noturnas e eventos? A legislação que trata do tema em vigor é de 1940. Um projeto de lei do senador Jorge Viana, conosco aqui no estúdio, promete um cuidado bem maior para cidadãos e cidadãs. Vamos conversar também com o coronel Mauro Sérgio Oliveira, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Sejam bem-vindos aqui ao nosso estúdio. Senador, qual o objetivo específico dessa lei que o senhor está propondo e até que ponto ela unifica a legislação que existe pelo país, nos estados e municípios? Olha, primeiro, queria agradecer a oportunidade e até pedir desculpas para quem está nos assistindo. Vai dizer, mas só agora, depois que acontece a tragédia, mas eu quero dizer que isso não é coisa do Brasil. No mundo inteiro foi assim. Então, quando tem uma tragédia como essa, que todos nós somos solidários com os familiares, que tiveram perdas que não têm reparo, né? Famílias foram desfeitas completamente, como é o caso desse incêndio, a gente tem que ser solidário com a família, mas algumas atitudes têm que ser tomadas para, quando nada, evitar que se repita. Isso é como um desastre de avião. No desastre, quando ocorre um desastre de avião, é claro que vai se procurar culpado, mas normalmente a aviação procura estudar tudo o que houve e consertar e tirar as lições daquilo ali, ajustar o funcionamento da aviação para que não se repita. Nesse caso, nós estamos falando de casas noturnas, que tem em todos os municípios, em tudo que é lugar, e que, lamentavelmente, o nosso país não tem uma lei nacional que crie parâmetros básicos de segurança para o funcionamento dessas casas. A atribuição de alvará é do município. Já fui prefeito, fui governador. E vendo essa ausência, eu apresentei um projeto de lei agora, na volta ao trabalho. Já tem outros 4 tramitando. Eu apresentei um requerimento para unificar esses todos. O meu é o mais antigo, certamente será o guia. Para que se crie uma regra. A minha lei tem 10 artigos só. São regras gerais. Eu trabalhei na Comissão de Defesa Civil para que as prefeituras, com base naquele mínimo necessário, que se for feito, vai dar mais segurança para quem frequenta ambientes, casas noturnas, ambientes fechados, para as famílias. E nós nos inspiramos no que os outros países fizeram. E, lamentavelmente, foi a mesma coisa. O mais grave acidente nosso em ambiente foi num circo em Niterói. Morreram 500 pessoas. Na década de 60, início da década de 60. Começo, acho que 61. 61. Mas aconteceram tragédias em casa noturna na China, no Canadá, nos Estados Unidos, na França, em todos os lugares. E logo depois também eles adotaram leis, e inspirado nessas leis, olhando o que está dando certo nos outros países, eu apresentei um projeto com 10 artigos que criam regra geral nacional para nortear a expedição de alvarás, a condução do Corpo de Bombeiro, por exemplo, e da própria ação, que a partir daí vai ter um guia a cobrar das prefeituras, dos agentes públicos que cumpram a legislação. Coronel, quando se fala em Corpo de Bombeiros, quase se fala especificamente em combate ao fogo. Mas esse combate ao fogo, que significa promover medidas preventivas para que o acidente não ocorra, ele também inclui saídas de emergência, o treinamento, pessoas capacitadas para orientar os frequentadores não só de casas noturnas, como também frequentadores de eventos que não necessariamente ocorram em casas noturnas. Qual a dificuldade maior que o Corpo de Bombeiros tem em exercer esse controle e o controle preventivo quando se vai promover um show ou um espetáculo? O Corpo de Bombeiros ele tem a função principal a de prevenção de incêndio. Nós entendemos que a prevenção é investimento e o incêndio é gasto. Então fica muito mais barato e muito mais tranquilo para as pessoas que se faça essa prevenção. Então a dificuldade não é em fazer essa prevenção ou fiscalizar. A dificuldade está no descumprimento da legislação que existe hoje e é muito bem feita. Então, não adianta ter uma vistoria em dia, não ter todos os equipamentos lá, se no outro dia esses equipamentos não estão funcionando, ou se, no caso da boate de Santa Maria, pelo que se foi falado, a lotação do local não é respeitada. Então, isso vai acontecer em qualquer local do mundo, onde há um conjunto de desrespeitos, vamos dizer assim, tanto na lotação do local quanto a falta de equipamentos de segurança.
Então, basta o incêndio começar e locais de concentração de públicos em ambientes fechados, como shows, boates, as pessoas estão ali, elas já fizeram uso de bebidas alcoólicas, elas estão para se divertir, então elas perdem um pouco também a noção de perigo. E o incêndio ele começa muito rápido, a concentração naturalmente de oxigênio é mais baixa, então o pânico é muito mais fácil de ser instalado. Senador, no artigo 4º do projeto de lei do Senado Federal 26 desse ano de 2013, o senhor prevê que é vedado o uso de fogos de artifício e outros artefatos que tais, de mesma natureza, artefatos pirotécnicos, mas tem uma ressalva, salvo se autorizado pela competente autoridade, pelo especialista. E não seria o caso, então, de vedar completamente? Eu queria provocar o debate entre os dois. Deixa eu te pôr. A lei toda, inclusive onde foi feita, ela entra em detalhes. Por exemplo, eu ponho aqui, qualquer casa noturna com capacidade de 200 pessoas, os funcionários têm que ser treinados pelo Corpo de Bombeiro. Tem que ter alguém treinado para orientar a gente. Pelo menos um para cada 200 e aí depois vai crescendo. Isso está no mundo inteiro. Agora, você tem casa noturna que os funcionários, quem trabalha ali também está correndo risco, não tem a menor noção nem de como operar os equipamentos, muito menos de orientar a saída. Tem países que colocam a obrigatoriedade de pôr para cada 2.000 pessoas lá um bombeiro para o... Não, acho que não precisamos chegar tanto. Mas custa treinar o garçom, o segurança. O que é que houve lá na Boate Kiss? O segurança tentou impedir a saída. Sabe por conta do quê? Uma coisinha chamada comando. Que é aquela fatídica. Você entra num estabelecimento, te dá um papel. Consome e só vai pagar na saída. No final, parou todo mundo para cobrar. Eu entrei no PROCON pedindo para tirar isso. Consome, essa forma de consumo não pode, seja... Gente. Isso confronta com qualquer ideia de segurança. Olhe bem, você vai aglomerar 500, 1.000, 2.000 pessoas no lugar e para sair um a um depois que pagar. Gente, isso é contra a segurança. Mas não seria... Vou me referir a um outro caso. A grande maioria dos questionamentos que a gente tem, eu fui olhar, fui estudar isso. Hoje, o Ministério Público, entrando com um monte de ações, eu mandei um expediente para cada Ministério Público do país. É tudo vinculado a ruído. Olhe bem, as ações que tem reclamando de bares, boates, casas noturnas, é por conta do barulho, por conta da quantidade de carro. Aí o que é que se faz no nosso país? Para atender às cobranças do poder público, que não pode ter o barulho. O barulho não está matando ninguém. Aí vai lá, fecha a porta de segurança, porta de emergência, põe as paredes mais largas, reveste as paredes com material tóxico. Foi o que aconteceu na Kiss. A Kiss foi uma sequência. Eu posso até ver aqui para você uma sequência para quem está nos assistindo. Por favor. O vocalista segurou um artefato pirotécnico aceso. Era comum a utilização de fogos pelo grupo. A banda comprou um sinalizador proibido. Olha a sequência de problemas que culminou com essa tragédia. O extintor de incêndio não funcionou. Havia mais público do que a capacidade. A boate tinha apenas um acesso para a rua. Só tinha uma porta de entrada e de saída. Olha, o alvará fornecido pelos bombeiros estava vencido. Mais de 150 corpos foram encontrados perto do banheiro. A tentativa, falta de orientação mínima. Por fogo, eu vou para o banheiro que lá não queima. Não, morreram, 90% das mortes foram contra asfixia mecânica. Morreram pelo revestimento que queimou para que não tenha barulho, para não perturbar os vizinhos, gente. Então... se encontrar o mais lógico. As ações têm que ser levando em conta primeiro a segurança. Porta de emergência, gente treinada, material que funciona. Isso que o projeto está prevendo. O projeto prevê Aí você fez uma pergunta, mas a ressalva que abre uma brecha para que se possa... Eu me peguei exatamente na França. A França é desse jeito. Vamos supor que você tem um Circo de Solé. Vai fazer uma apresentação, um circo conhecido mundialmente, que a gente assiste. Eles usam fogo até. Mas aí você tem que ter uma licença especial para ver se está com o pé direito adequado, se aquele ambiente tem toda a segurança. Aí não tem problema de autorizar, porque o Corpo de Bombeiros, as autoridades competentes, vão lá, vistoriam tudo e dizem, isso aqui é seguro, o uso desse material é seguro, pode usar esse material. Você entende? Então eu estou dizendo que é proibido, mas com uma licença específica dada pelas autoridades, poderá funcionar. Aí um caso desse não vai estar, porque no alvará não pode
usar, não existe possibilidade, se o projeto for aprovado, da pessoa usar fogos lá dentro. Se ele quiser usar, teria que pedir uma licença especial, ter sido feita uma vistoria especial para o dia tal, para o momento tal, para o tipo de material. Então se resolve. A França, é exatamente isso que ocorre na França, por exemplo. Mas aí o projeto prevê coisas como essa. Uma boate, para funcionar, então, ela tem que treinar o seu pessoal no corpo de bombeiros. Isso não tem custo, gente. Bombeiro não vai cobrar para treinar. Aí vai pular o garçom, o vigia, o segurança, eles fazem treinamento até para a segurança deles. E quem vai controlar se esse treinamento foi efetivo, se foi realizado? Aí o alvará. Eu estou pondo aqui uma coisa que eu coloquei... Alvará é prefeitura, eu coloquei na Lei de Defesa Civil. Alvará é prefeitura. Eu estou criminalizando. Esse negócio ninguém sabe quem culpar. Você, na tua introdução, colocou. Na Defesa Civil, eu que já fui prefeito, coloquei lá, botei uma mudança no Código Penal, que eu sou da comissão revisora. Colocando o seguinte, a autoridade que estimular, que permitir ou que deixar a ocupação de área de risco, por exemplo, ela vai pagar criminalmente. Porque o que é que acontece hoje? O prefeito fecha os olhos, autoriza a ocupação de área de risco e depois, área condenada, o bombeiro vai salvar o que não tem salvação. Eu estou pondo que a expedição de alvará, a renovação de alvará para estabelecimentos que não cumpram a lei, crime. A autoridade municipal que expedir alvará ou renovar alvará é crime. Estou criando o 250A no Código Penal, tipificando como crime. Vamos então ao problema do sinalizador. Esse sinalizador que causou, que parece ter causado o acidente lá, não causou o acidente, não sei se foi o mesmo modelo que causou a morte do menino boliviano na arquibancada lá no estádio em Oruro. Mas, de qualquer modo, é um artefato pirotécnico que foi comprado de forma irregular, como teria sido de Santa Maria também, conforme o senador falou. Isso é permitido? O que você sugere com relação à permissividade de comprar? A lei não teria que prever haver um reforço maior? No caso do torcedor boliviano, pelo que a imprensa noticiou, foi um equipamento náutico. Então, e qualquer um pode comprar? Trata-se de não deve comprar. Então é proibido o controle das Forças Armadas. Sinalizador, né? Sinalizador. Então é controle das Forças Armadas e há uma proibição. Mas as pessoas também agem na irregularidade e esse é o grande problema. Então não deveria. Como o senador falou, cada situação a gente pode adequar. Então pode até ser utilizado um artefato desse tipo, se o pé direito for adequado, se houver segurança, se houver o pessoal treinado para combater aquele fogo ali. Nós teremos eventos aí da Copa do Mundo, Copa das Confederações, que certamente terá fogos de artifício. Mas ali é toda uma empresa especializada, preparada para aquilo, vai planejar uma licença adequada, que vai planejar corretamente o uso desses artefatos. Agora, numa boate, num ambiente fechado, nós não recomendamos. Então, cada caso tem que ser analisado individualmente. Eu só criei excepcionalidade por conta disso. Às vezes é um espetáculo. Agora, não tem sentido numa boate que tem todo um cuidado acústico, o pé direito é baixo, a pessoa pegar e pôr na mão. Então, gente, a noção de perigo, como o Mauro colocou ainda há pouco, não tinha nenhuma noção de perigo, do risco que estava. É uma completa desorientação. E aquela boate tinha passado por uma série de reformas no sentido de melhorar a sua acústica, para não causar transtorno aos vizinhos. E aí ela mandou embora toda a segurança. No meu projeto, por exemplo, eu dispõe então sobre normas de segurança essenciais ao funcionamento de boates, casa noturna. Então, regra geral. Aí o artigo 2º diz: a concessão de alvará de funcionamento de boates, casas noturnas, shows e similares é condicionada à observância de alguns itens. Aí eu ponho os itens mínimos. Aí vai. Existência de um extintor de incêndio para cada 200 metros quadrados. 2. Inciso 2. Instalação de equipamentos de proteção contra incêndios, como chuveiros automáticos, exaustão de fumaça, com casas com capacidade acima de 250 pessoas. Sistema de proteção contra descarga atmosférica. São coisas importantes que tem que pôr, senão é tumulto, não acerta. Dispositivo de alarme sonoro. Sistema de iluminação, é o 5º. De emergência. Utilização de produtos que não produzam fumaça tóxica. Aí passa a ser lei. O bombeiro vai chegar lá e dizer: olha, tem uma lei nacional que não pode usar esse tipo de produto que gere fumaça.
tóxica. Fumaça tóxica. Saída, foi o caso do cianeto saída de emergência devidamente sinalizada e iluminada com porta corta-fogo na proporção de uma saída para cada 250 pessoas que você coloca. Isso com base um pouco daquilo que se coloca no mundo. Agora, senador... Aí a facilidade de acesso à viatura do Corpo de Bombeiro. Você vai fazer um estabelecimento, vai reunir 1.000 pessoas, e uma viatura do bombeiro não consegue chegar perto, ou você muda o lugar e diz, não faça ali que eu não vou poder soltar o alvará, ou então você vai comprometer a segurança. Gente. Isso não tem jeito. Eu não quero ter a ousadia de fazer sugestões ao projeto, mas o senhor é do estado da Amazônia e aqui mesmo, em Brasília, já tivemos problemas com boates flutuantes. Aqui. E certamente, não sei se é o caso do Acre, mas no Amazonas e no estado do Pará deve ter também boates a bordo de embarcações. E certamente o seu projeto também visa legislar sobre esse tipo de evento? A pretensão não é essa. A pretensão é estabelecer regras gerais. E aí é óbvio que a prefeitura, também, né? Para dar um alvará, para tudo, ela toma como base que isso aqui é o mínimo que tem que ser atendido. A gente sabe que isso aqui não vai comprometer economicamente o funcionamento, mas vai dar segurança. Olha, quando eu tenho 2 filhas, daqui a algum tempo, se Deus quiser, vou ter netos, todo mundo acompanhando uma mãe quando um filho sai. Olha, eu conversei essa semana com o ministro Padilha sobre esse episódio. A fala, primeiro a presidenta Dilma largar tudo que estava fazendo e ter vindo, foi um gesto da maior importância. Porque numa hora dessa, a solidariedade é o que a gente pode fazer. Mas ela veio, botou todas as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, a Aeronáutica fez um trabalho extraordinário no acolhimento das famílias todas. O ministro Padilha, ministro da Saúde, deu uma entrevista e falou, cuidado, gente, quem está em casa, que estava na boate, não fica em casa, vá para o hospital. Você não está sentindo nada, mas você está comprometido. É no pulmão, é invisível. A morte... Efeito a longo prazo da inalação. Teve gente que foi salva por conta dessa entrevista do ministro. E aí, essa semana, eu fui com ele, esses dias agora fui no Rio de Janeiro, e ele me contando, quando chegou lá, tinha telefone, que eles ligaram, tinha 150 ligações da mãe. Morto. A mãe, o filho sai de casa, ela não dorme. Ela fica ligando, pede para ligar de volta, fica esperando o horário que chega em casa e tal. Agora, gente, se nós não dermos segurança para os jovens só vão entender isso quando se tornarem pais e avós. Né? E aí, a gente pode fazer algo. Quer fazer uma legislação que dê mais segurança. Nós temos um corpo de bombeiro capacitado no país inteiro. Pessoal bom profissionalmente. Agora, eles não podem chegar lá para apagar o fogo. A essência do trabalho deles é evitar que ocorra fogo. A ONU deixa bem claro, para cada R$1 que se gasta na prevenção, são 7 que a gente economiza no reparo. Porque não tem reparo. Uma vida não se... Não volta. Eu mesmo, na legislação, eu, senador Cacildo Maldani, fizemos uma proposta de mudança na legislação de defesa civil, valorizando o trabalho, mas trabalhando a prevenção. Os prefeitos, os governadores. Essa lei é uma lei de prevenção. Se fizer isso aqui, vai evitar muitas tragédias. Falando exatamente de prevenção, antes que o senhor chegasse, eu conversava aqui com o Coronel Mauro, e ele dava 2 exemplos, um exemplo positivo e um exemplo negativo de experiências que ele teve aqui no Distrito Federal. Um exemplo que eu gostaria que ele contasse, um que aconteceu na Feira do Guará e o outro na escola canadense. Por favor. Aí nós vemos como a prevenção funciona. Na escola canadense nós tivemos um incêndio, uns brinquedos que estavam lá, infláveis, que foi provocado por um botijão de gás. Então as crianças são treinadas, é uma escola bilíngue, né? Então elas saíram ordeiramente, de mão dadas, atrás do professor. Não houve nenhum ferido, nenhum problema com inalação. Tinha fumaça tóxica também, mas saíram rapidamente e ordeiramente. Nenhum problema. E na Feira do Guará nós fomos fazer uma vistoria de manhã e tivemos que voltar lá para uma outra situação, a vistoria estava ok, e à tarde o extintor de incêndio já não estava mais lá. E nós perguntamos e a pessoa pegou emprestada. Então a prevenção... Pegou emprestada e devolveu. E devolveu. Apenas para maquiar. A prevenção é para ela mesma. É o patrimônio tanto da vida dela, quanto da loja, é o ganha-pão dela, vamos dizer assim. Então ali ela tem que estar preocupada com ela, né? Não é com o corpo de bombeiros. Ali ninguém está para dificultar ou atrasar o lado de ninguém. Então a prevenção, ela sempre vai ser a melhor situação. Nesse caso de Santa Maria, depois do incêndio você vai acionar hospitais,
as Forças Armadas, os órgãos policiais. Então, é todo um aparato do Estado que poderia ser evitado. Um incêndio, ele sempre começa de forma pequena, sempre começa num curto-circuito. Né? Grandes incêndios começam sempre pequenos. Então, se tivesse, como deveria ter, acima de 200 pessoas, hoje, já aqui no Distrito Federal, já é previsto isso, uma brigada para isso, acima de 200 pessoas em locais de concentração de público, alguém poderia manusear aquele extintor e apagar o incêndio e não teria nada. Porque o incêndio, ele se propagou porque ninguém sabia o que fazer, havia uma superlotação, então as pessoas ali já tinham bebido, estavam se divertindo e não perceberam o incêndio a tempo. Acredito até que os seguranças também não perceberam quando foram fechar as saídas de emergência. Então desobstruíram a saída de emergência e depois que realmente de 2, 3 minutos que o fogo estava instalado, aí a fumaça já tinha tomado conta do local e o que mais mata no incêndio não são as queimaduras, mas são a inalação das fumaças tóxicas. Senador, no seu projeto quanto à responsabilização e criminalização do agente público ou do promotor que haja sido imprudente ou mesmo haja agido de forma incorreta com relação a prevenir acidentes, incêndios e outros tipos de acidentes durante shows e outros eventos, o senhor prevê uma penalização maior do que aquela que era prevista na lei de 1940? Eu, por enquanto, estou me pegando na lei que nós temos, mas nós temos, eu coloquei no artigo 8º, conceder ou renovar o alvará de funcionamento para boates, casas noturnas e similares que não atendam os requisitos de segurança previstos, porque isso respalda o trabalho de bombeiro, do próprio setor competente previsto em lei ou regulamento local, expondo a perigo a vida ou a integridade física ou patrimônio de outro, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, como está no Código Penal, para quando você tem um homicídio que é culposo, né? Sem intenção de matar. Então, isso é o que nós temos. Eu estou lá no Código, eu estou lutando... Nas duas frentes, então. Eu estou lutando para que a pena mínima para tirar a vida de alguém seja de 8 anos no nosso país. Foram 52 mil assassinatos no ano passado. Nosso país é o país número 1 do mundo em homicídios, do ponto de vista da quantidade de homicídios. São 26 mortos para cada grupo de 100 mil. Aí vai dizer, não, mas é porque é um país de terceiro mundo. Eu sei que na área da segurança tem que fazer muito mais, e aí talvez que a gente tenha uma boa resposta. Mas a nossa lei é muito ruim. Ela foi modificada em 1984, nosso Código Penal, e de lá eram 13 mortes para cada grupo de 100 mil. Agora são 26, dobrou o número de homicídios com a mudança do Código. Nós temos que fazer um Código Penal que valorize a vida. A grande maioria são de 15 a 30 anos, dos que matam e dos que morrem. E pobres. Então, aí vai dizer, mas comparado com outros países que é muito grande os homicídios. Não é comparado. O Japão é menos de meio. Então, para cada 200 mil pessoas você tem um homicídio no Japão. No Brasil, para cada 100 mil você tem 26 homicídios. Mas eu vou pegar aqui. Chile é menos de 2. Chile, vizinho. No Uruguai são 5. Na Argentina são 6. 6, por que na Argentina, no Uruguai, que são nossos vizinhos, são 6 e nós aqui somos 26? E a gente fala que a gente não está em guerra com ninguém, que o Brasil é um país de paz. Se somar os 12 conflitos que estavam acontecendo, menos do que os homicídios no Brasil. Agora, não tem regra para funcionamento de bar, para acesso à bebida no Brasil, ninguém cumpre. Em qualquer lugar a pessoa pode estabelecer um bar e vender bebida, criança está do lado, a filha do dono está ali do lado vendendo, não tem hora para abrir nem para fechar. Esse negócio tem que parar. A grande maioria dos homicídios estão vinculados ao consumo de droga e à bebida, que é também uma droga. Eu fui prefeito, fui governador. Quando eu comecei a mexer nisso, veio uma reação forte, mas foi aí que a gente conseguiu. O Acre, hoje, com o governador Tião Viana, está fazendo um trabalho extraordinário, seguindo o que o governador Binho fez e o que eu comecei lá atrás, nos 8 anos. O Acre era o estado mais violento do país. Tinha crime organizado, estava instalado lá a matança. A polícia que mais matava e que mais morria. Os índices foram reduzidos. Hoje, nós chegamos a ter quase 60 mortos. 60 mortos para cada grupo de 100 mil. Hoje, o Brasil, a média é 26, no Acre são 19. Estamos abaixo da média, graças a Deus. Alagoas é o campeão hoje. A cidade de Maceió, são mais de 100 assassinados na cidade para cada grupo de 100 mil. O estado são 70. E a violência está se interiorizando. Mas espera aí,
Está melhorando o padrão de renda das famílias, das pessoas, graças ao trabalho do nosso governo, presidenta Dilma, presidente Lula, e a violência está aumentando. Isso é um paradoxo. Eu acho que a gente precisa, como eu estou fazendo aqui com as casas noturnas, nós temos que ter regras. As casas noturnas aqui, os bares, não fecham no Brasil, gente. Não dá tempo nem do pessoal curar o porre. Entendeu? Em qualquer lugar do mundo, fecha cedo. Você ter bar aberto em qualquer país do mundo depois da meia-noite é difícil. No Brasil fica aberto, emenda o dia com a noite. Aí não tem polícia que dê jeito. Não tem corpo de bombeiro que proteja. Essas coisas tem uma parte que cabe a nós, legisladores, fazer. Eu estou nessa linha. Coronel, eu queria que o senhor fizesse, então, um apelo ao telespectador para que ele acredite, privilegie os treinamentos e siga a legislação e, sobretudo, as autoridades que abram as portas para o Corpo de Bombeiros, nas vistorias e nas inspeções. Nós temos facilidade em fazer as vistorias. Como eu disse aqui, o problema é o momento. No dia da vistoria está tudo ok e depois há uma máscara ali que a gente não consegue ver. Inclusive, eu estou pondo aqui um dos artigos estabelecendo o prazo para as vistorias que você tem que fazer, para ver se os equipamentos estão funcionando. Mas esse cuidado, aí tem que ser uma ação coletiva. Todo mundo entender que segurança é para todos. Que não dá para tirar, que se tirou ali, desprotegeu todo mundo. Perfeitamente. E a legislação, ela é estadual. Então, aqui no Distrito Federal, ela também não foge dessa regra. Então, nós temos uma legislação muito bem feita, uma legislação do ano 2000, então uma legislação atual, porque ela foi revisada também no ano de 2010. Então, a gente sempre procura. Nós não negociamos vistoria com ninguém, não negociamos a vida de ninguém. Então, as equipes estão sempre atentas a isso. Somos alvos de reclamações de empresários porque somos muito rígidos, mas entendemos que essa é a melhor maneira de fazer a prevenção. Então, os empresários precisam entender, os responsáveis pela segurança, que aquilo ali é o patrimônio deles também. Então, respeitar a lotação do local, respeitar a segurança e treinar o pessoal. Você tem que ter uma brigada. Acima de 200 pessoas aqui, já é obrigatório uma brigada. E esse número vai crescendo até que tenha um chefe de brigada ali, conforme a lotação. Então, temos shows aqui, musicais principalmente, com 7 mil, 8 mil pessoas. Então, shows ali no ginásio Nilson Nelson, que não tem como nenhuma equipe de segurança prestar um serviço adequado se há um desrespeito. Então, hoje a norma ela prevê 2 pessoas por metro quadrado. E aí você, a partir desse ponto, dimensionar as saídas de emergência também, para que, num caso de tumulto, as pessoas saiam na tranquilidade. Jamais as saídas de emergência podem estar obstruídas, porque senão fica inviável você botar 5, 6 saídas de emergência se aquilo ali vai estar como depósito de material. Obrigado, Coronel, pela sua presença aqui. Senador, muito obrigado. Esperamos que o seu projeto cumpra com a finalidade o mais breve possível, que haja uma tramitação também breve e que nós consigamos em todo o país ter mais segurança para os jovens e adultos em todos os eventos. Eu que agradeço, queria cumprimentar também o Coronel Mauro e só fazer um último apelo, gente. Por favor, não fiquem levando em conta só o incômodo do barulho de uma casa noturna. Vá lá ver, são jovens, a juventude inclusive. Vamos olhar para o lado da segurança também. Claro que aquilo que incomoda tem que ser resolvido, mas da segurança, aquele lugar é seguro, aqueles jovens estão correndo risco, denunciar por esse lado, para que a gente possa ter segurança para todos e a gente não veja repetido tragédias como essa de Santa Maria, que não tem reparo. Vamos fazer uma legislação, vamos cumprir uma legislação que dê segurança para essa juventude e dê tranquilidade para as famílias. Obrigado aos senhores. Cidadania entrevistou o senador Jorge Viana, do PT do Acre, sobre o projeto de lei que trata da segurança dos cidadãos nos eventos. Ouvimos também o coronel Mauro Sérgio Oliveira, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Mande suas críticas e sugestões para o programa. Se quiser uma cópia, pode baixar na internet. O endereço é www.senado.leg.br/tv. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.